Olá, meu irmão, minha irmã, saúde e paz, Deus abençoa. Diácono Mauri, da Arquidiocese de Belo Horizonte, festa de São José Operário, 1º de maio. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi à sua terra e começou a ensinar os que estavam na sinagoga, de tal modo que ficavam admirados e diziam: De onde lhe vem esta sabedoria e este poder de fazer milagres? Não é ele o filho do carpinteiro? A sua mãe não se chama Maria, e os seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? E as suas irmãs não vivem entre nós? De onde lhe vem tudo isto? E estavam escandalizados com ele. Mas Jesus disse-lhes: Um profeta só é desprezado na sua terra e em sua casa. E por causa da falta de fé daquela gente, Jesus não fez ali muitos milagres. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Bem, meu irmão, minha irmã, rápida palavra sobre a liturgia desse dia importante para cada um de nós. A obra redentora de Deus, a obra criadora, a obra santificadora de Deus, tem como que um prolongamento, não na maldição, como alguns podem querer ler, entender, quando narra o texto bíblico do Gênesis de que Adão e Eva expulsos do paraíso, Deus condena Adão e Eva a comer de agora em diante pão fruto do suor do seu trabalho. Na verdade, Deus, que é amor e misericórdia, bondade infinita, mais do que condenar, ele pedagogicamente ensina aos pais iniciais e hoje a nós também o valor, a dignidade do trabalho. A dignidade do trabalho para todos e todas é urgente. Num país, num mundo onde a imensa maioria passa fome, a imensa maioria não tem o mínimo para comer, a imensa maioria não tem uma casa ou uma casa com dignidade, a imensa maioria não tem oportunidades de estudo, a imensa maioria morre nas filas de hospitais ou não tem nem como ter hospitais. A imensa maioria vive migrante de um lado para o outro, buscando oportunidades de vida dentro e fora de seus países. A imensa maioria é um joguete na mão dos ricos, dos poderosos, dos políticos que só exploram, que só oprimem, que só fazem o seu serviço para o Deus capitalismo, para o Deus mercado, massacrando a vida de irmãos e irmãs a troco do lucro, a troco de dinheiro. Na festa de São José, dia do trabalhador, da trabalhadora, dia do trabalho, pensamos a realidade de tantos irmãos e irmãs desempregados, tantos e tantas subempregados, tantos e tantas vivendo situações análogas de escravidão em pleno século XXI. Tantos e tantas desalentados abandonam a busca por uma oportunidade de trabalho. Pensamos nos muitos que não têm oportunidades nas suas próprias terras e têm que se submeter a condições desumanas de trabalho, muitas vezes por um prato de comida, muitas vezes perdendo não só a dignidade humana, direito de cidadania, mas também perdendo a própria humanidade. Pensamos nas situações de assédio moral em tantas empresas públicas e privadas, onde pessoas se sentem superiores às outras e as oprimem das mais diversas formas, psicológica, física, espiritualmente. E no caso das mulheres, pior ainda,
Quantas mulheres que, além do assédio moral, sofrem com assédio sexual nos ambientes de trabalho. Pensamos na triste realidade de tantos irmãos e irmãs que sofrem a realidade do subemprego, do desemprego, da exploração do trabalho forçado, da escravidão, pela etnia, pela cor da pele, a realidade dos negros e negras que recebem menos do que brancos fazendo a mesma função. E se é mulher e se é negra, muitas vezes recebe menos do que as mulheres brancas, já recebem menos que os homens, e as mulheres negras recebem ainda menos do que as mulheres brancas. Pensamos nessa realidade crua, difícil, de tantos jovens sem perspectiva de trabalho, porque se não tem escolaridade, também não tem experiência para o mercado de trabalho. Se não tem cursos qualificantes que realmente lhes dão empregabilidade rápida e que lhes deem estabilidade nos empregos. A perseguição do mercado contra os servidores públicos, as servidoras públicas, pensando que as grandes nações, não falamos de países pequenos, de países subdesenvolvidos em desenvolvimento, falamos das potências do mundo, onde em média 30%, 40% dos serviços são públicos, dos empregos são públicos, e é o que faz girar a economia, é o que sustenta os países de pé. Em países como o nosso, se persegue o serviço público, demonizando aqueles e aquelas que doam dia a dia o seu melhor para garantir o mínimo para a população: saúde, segurança, escola e outros tantos direitos, tantas políticas públicas. Ao demonizar o serviço público, qualquer governo faz um desserviço ao conjunto da sociedade de seu país, porque é ali que está o esteio das políticas públicas, ali está o esteio da própria economia de praticamente todos os países do mundo. Pensando assim, nós rezemos hoje pedindo ao bom José, São José, homem justo, justo e casto, pai adotivo de Jesus, homem que soube guardar-se casto e proteger Maria, mãe de Jesus, virgem pura, aquela corredentora, José, que é essa ponte bonita entre o Antigo e o Novo Testamento. José, que soube, se não há uma palavra sequer dele explícita nas Sagradas Escrituras, especialmente no Evangelho de Marcos e de Mateus, mas as suas ações dizem por 1000 palavras, recebendo sempre em sonhos, sempre, né, atento à palavra de Deus. José faz aquilo que Deus manda sem pestanejar. José é um homem bom e justo que serve de exemplo a todos os homens de hoje, para não se sentirem dono das suas companheiras, das mulheres, dos corpos, da identidade, da dignidade das suas mulheres, das suas companheiras, das suas mães, irmãs, esposas, filhas. José guarda e respeita Maria, cuida e zela dela, não a entrega para ser apedrejada, sabendo que está grávida e grávida do sobrenatural, grávida do espiritual, de Deus. Mas José se compromete com o projeto redentor de Deus e cuida, guarda da família, guarda do menino, guarda, é o protetor da mãe e do menino. Que o exemplo de José nos ajude hoje a também sermos protetores de nossas famílias, a serem protetores e protetoras de nossas casas, de nossas comunidades, das nossas crianças, da dignidade dos corpos das nossas crianças, nossos jovens, nossas mulheres, nossos idosos. Como José, possamos estar atentos e obedientes à palavra de Deus e ser pessoas de ação, ação. Porque o verbo de Deus é ação, a palavra verbo é ação. José se deixa mover pelo verbo. Possamos aprender com José a fazer cada vez mais no caminho das nossas vidas a prolongação, a continuação da obra redentora de Deus através dos nossos trabalhos, das nossas artes, do nosso agir, do nosso escrever, do nosso rezar, do nosso pensar, do nosso construir
especialmente com as próprias mãos. Se o trabalho manual era tão demonizado, tão mal falado, José, no trabalho do fundo da carpintaria, ensinando o menino Jesus os primeiros passos do ofício, que dignifica o homem e dá sentido para a vida, também nos ajude a viver assim. Para finalizarmos, peçamos a José uma oração muito bonita de Pedro Casaldaglia, que nos recorda: se no ventre de Maria Jesus se fez homem, na oficina de José Jesus se fez classe. Deus assumiu as nossas misérias, a nossa humanidade. Deus se fez um igual a nós para nos salvar a partir da nossa humanidade. Possamos acolher a presença redentora, amorosa, misericordiosa, forte de Deus em nossa vida, como José fez. E como José, servir a Deus da melhor forma em todas as dimensões da nossa vida. Valei-nos, São José. Que Deus nos abençoe. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.